Você que também nos visita, por favor, fique muito à vontade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, o Jefferson abre a Bíblia aqui no telão para você, em Gênesis capítulo 50. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Gênesis capítulo 50, dos versículos 14 até o versículo 21. Lembrando de uma coisa: hoje é o último domingo do mês da família. Ontem tivemos um tempo maravilhoso ali na casa da irmã Alda, a tia Alda e do Vitor e da Morgana, e como foi gostoso. E hoje nós encerramos então o mês da família falando sobre família. E o tema que eu gostaria de abordar é família, problemas e bênçãos. Porque eu não sei como é a sua família, mas a minha é assim. E tem uma história linda, que por si só já toca aos nossos corações, que é a história de José. E nós vamos ler como essa história se encerra no capítulo 50 de Gênesis, dos versículos 14 ao 21. Eu espero muito que Deus possa abençoar a sua família nessa noite, à medida que nós vamos lendo e entendendo esse texto tão rico e tão profundo. E diz assim a minha versão, 14 ao 21. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos, com os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado que dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejarão mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ou, algumas versões, lhes falou ao coração, falou segundo o coração deles. Vamos orar só mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Estamos diante dela e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, abençoe nossas famílias, transforme nossas vidas e dê uma rota de bênçãos e de graça sobre o Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui estamos diante do desfecho de uma das histórias mais comoventes da Bíblia. A história do famoso José do Egito, o filho de Jacó, o neto de Isaac, bisneto de Abraão. Esse José, que quando era adolescente, por volta dos 17 anos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Passou uma situação horrível como escravo no Egito e depois foi para a cadeia como um criminoso. A situação não podia piorar, a não ser que fosse a morte, e de repente, depois de alguns anos, Deus faz com que José saia direto da cadeia para o cargo mais alto de todo o império egípcio no seu ápice. É como se ele estivesse quase reinando no país mais poderoso do mundo naquele tempo, saindo diretamente da cadeia. Esse José que foi tratado de uma maneira horrível por seus irmãos, mas que quando era adolescente sonhou que seria honrado por eles, por seu pai, por sua família, e que seria muito abençoador e que seria um grande líder. Esse, o famoso José sonhador, que depois de um tempo acaba de fato vendo acontecer os sonhos que ele sonhou, vendo se tornar realidade tudo o que na vida dele ele não só pensou, imaginou, como Deus prometeu a ele. De uma maneira surpreendente e cheia de reviravoltas, essa história linda, é a história com a qual a maior parte das pessoas se identifica. Porque esse homem, depois que tudo isso acontece, quem vem diante dele? Seus irmãos se prostram sem nem reconhecê-lo. E depois quem vem? O seu pai, que achou que ele tinha morrido depois de 22 anos.
É muito poderosa a história de cura e restauração, e a gente lê o final dela quando Jacó morre, e os pais, os irmãos de José, os mais velhos, eles vêm buscando algum tipo de refúgio, porque o mundo inteiro estava com fome. José acabou sendo instrumento de Deus para salvar o mundo egípcio conhecido e todas as pessoas em volta na região. E talvez os irmãos pensaram que entre José e eles e a sua vingança só existia o pai deles. E quando o pai morreu, eles ficaram aterrorizados. Não quiseram nem ir até José pessoalmente. Esse José que antes, quando os viu, deu refúgio, deu terras, deu trabalho e deu dignidade. Então você pode imaginar que José, que foi vendido por esses irmãos, fez todo o bem a eles, talvez estivesse no fim planejando uma história de vingança, só não queria que o pai visse. E de fato, esses irmãos não estavam errados se fossem com a lógica do mundo, porque eu já vi quantas pessoas prometerem morte às outras quando o pai morresse. Já vi quantas famílias que quando o patriarca, o líder, a cabeça pensante ou a estabilidade da família faleceu, a família se desfez. Você deve conhecer histórias assim. Mas não foi assim com José. A história que já estava bonita, porque José salvou o mundo e os irmãos dele, ficou mais bonita ainda. Porque os irmãos aterrorizados, vendo que José estava no poder e nada mais podia impedir de fazer o mal que ele desejava, porque ele mesmo era o poder ali naquele momento, exceto o faraó, que estava ao lado dele. Então eles falam, olha, o teu pai, mentindo, falam, o teu pai fez prometer sob juramento que você não faria mal nenhum a gente, tá bom? Antes dele morrer, tá bom, José? E depois eles, tentando apaziguar a possível ira, a possível rancor, o possível ódio de José, foram e se ofereceram como escravos a seu irmão. Numa época em que a escravidão era até aceitável. Esse irmão que eles venderam como escravos, eles falaram, pelo menos é justo que a gente viva como escravo, mas pelo menos escravo vivo é melhor do que escravo morto. Mas José, em um choro incontido, ele fala a coisa mais linda que você poderia ouvir antes de Romanos capítulo 8, versículo 28. José diz assim, olha, vocês fizeram mal contra mim, isso é verdade. Mas Deus tornou esse mal em bem. Deus fez com que o mal que vocês fizeram não só me fizesse bem para o mundo inteiro. E o que Romanos 8, 28 diz é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as ruins. E José já entendia isso, porque apesar de José ter vivido longe, ter sido vendido para um povo estranho que adorava deuses estranhos, esse José, ele sabia quem era seu Deus. E aqui cabe uma pequena reflexão que talvez nem tenha a ver com o tema de família, mas você não é quem você é na igreja. Você não é quem você é no meio do povo de Deus. Você é quem você é quando ninguém que você ama está te vendo. Você é quem você é no meio das pessoas ímpias e más. Esse é você. E apesar de José ter saído tão cedo de casa, ele não só preservou a cultura do seu povo, como ele preservou o amor por Deus. Ele deu o nome dos seus filhos em uma língua egípcia, ele deu o nome hebraico, da sua língua original, não da sua língua onde ele estava. Ele manteve os preceitos que ele aprendeu na sua infância, por isso ensina a criança no caminho que deve andar. E José, ele não era um homem só de palavras, ele era um homem de palavra, porque ele cumpriu e com muita misericórdia falou, olha, eu não sou Deus, Deus que faz justiça. E é impressionante porque José estava abaixo do faraó, que era conhecido como o Horus vivo, o Deus encarnado. E ele ainda assim não se achou
bom o suficiente para fazer justiça com as próprias mãos. De uma maneira muito linda, ele diz: não tenham medo, eu sustentarei vocês. E aqui cabe agora uma reflexão muito bonita em relação à família, porque todos nós machucamos todos nós. Se a sua família não te machuca é porque você não tem família. E quando estamos perto das pessoas que amamos, coisas muito dolorosas acontecem. Eu olho para cada um que está sentado aqui nessa noite e posso imaginar, só imaginar, a diversidade de histórias que tem aqui, de dor, tristeza, porque eu também tenho as minhas. E a Bíblia não esconde as dores, as tristezas e as mazelas da família. Mas a gente se identifica com José, porque José ele conseguiu passar por todas as partes difíceis da vida dele, manter a integridade, e quando ele chegou lá, ele era uma pessoa linda, né? E a gente quer chegar lá. Alguns pensam que já chegaram, outros pensam que não chegaram. Não sei o que é chegar lá para você, mas ele chegou lá. E se você lê essa história de uma maneira muito superficial, você pensa que a questão é chegar lá. É assim, então aquela pessoa que me viu na prova e não me ajudou, quando sentar na plateia vai se arrepender, né? Que minha vitória tem sabor de mel. E aí o tal do José que se viu na prova em uma situação horrível, quando ele chegou lá, a Bíblia prova que a questão não é chegar lá, porque a história não acabou quando ele chegou lá. Pelo contrário, seus irmãos viram uma pessoa mais nobre ainda do que aqueles que tinham conhecido antes. E aí cabe a pergunta: você almeja chegar lá por quê? Depois de José ter morrido, passaram os 400 anos, vieram faraós e faraós, e ainda assim as pessoas continuaram no poder. Mas por que a Bíblia escreve a história de José e não dos outros? 400 anos, só escreveu alguns versículos, passaram os 400 anos e não falou o nome de ninguém, só de José. Porque para a Bíblia a questão não é chegar lá, é o que você faz quando você chega lá. E o que você faz com o seu passado quando você chega lá, porque no fim das contas, José chegou lá e ele não perdeu a sua alma. E Jesus já diz, né, que o que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a própria alma? Você já sondou o seu coração para perguntar por que tanto você quer chegar lá? Porque José nem queria chegar lá, ele acabou chegando sem querer. E ele não tinha como chegar lá. Foi uma cadeia, para outra, para outra, para outra, até acabar chegando no trono. Você já pensou se de repente você não quer chegar lá para esfregar na cara de alguém e dizer assim: tá vendo aí? Eu disse que eu ia chegar lá. Eu sonhei que eu ia chegar lá. Deus tinha promessa para mim que eu ia chegar lá e você não acreditou. Pelo contrário, você trabalhou contra. Agora você vai ver. A história de José é diferente porque ele não falou isso. Ele nunca disse isso. Ele nunca falou: vocês viram? Vocês viram como eu cheguei lá? Pelo contrário, José, ele foi e manteve o coração dele. E eu gosto muito de Provérbios 4, que diz: guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Quando a gente chega lá, seja no seu concurso, seja no seu status quo, no seu primeiro milhão, mas chega podre, chega acabado, vendeu a alma, chega sozinho. É mais fácil você ter muito dinheiro do que ter uma família feliz. Porque existe mais milionário então nem se fala, mas bilionário do que gente feliz. Porque existe muito mais bilionário solteiro, divorciado, estragando sua família, do que com uma família feliz. Porque a grande dificuldade não é chegar lá, é chegar lá inteiro, é chegar lá com o coração firme. Porque infelizmente o mundo, o Deus deste século, ele cegou essa geração e ele está tentando cegar você. Está tentando fazer você trocar todos os seus valores por essa promoção, por essa conquista, pelo seu orgulho, ou seja, pelo que você mais deseja e preza. E o fato é que José,
ele sabia que quando chegasse lá, a grande questão não era essa. Tanto que, enquanto muitos já desistiram de Deus, ele manteve a fé em Deus. A ponto de quando seus irmãos falarem das dores que passaram, em um momento de dor, porque não só José, como todo o povo egípcio chorou 70 dias a morte de Jacó. Ele tem que lidar com isso e ele continua falando da bondade de Deus. Nos momentos difíceis você continua falando da bondade de Deus? Nos momentos difíceis você continua falando que Deus tem um propósito? Que Deus tornou o mal em bem? Ou que Deus vai tornar esse mal em bem? Porque é isso que Deus tem para você. E eu gostaria de indicar um livro que se chama José da prisão ao reinado, uma coisa assim. Que ele mostra que se você não aprendeu nada com José, nada, aprenda essa lição de perdão que esse texto traz. Porque é muito lindo o fato de as histórias terem finais felizes, todos nós queremos. Mas a gente não quer fazer o que Deus deseja que façamos para que a história tenha um final feliz. E nesse momento em que José, ele é redarguido, ele é provocado pelos seus irmãos a respeito de um passado que estava tão ferido nele, sabe o que ele fez? Ele chorou. Porque gente normal sente, gente chora, gente dói. E agora aprenda uma coisa sobre o perdão, é que o perdão não é esquecer o passado, não é amnésia. O perdão é não cobrar mais o passado. É dizer, olha, realmente ele aconteceu, mas está pago. Está pago, alguém pagou. Eu não vou mais cobrar isso de você, está apagado da minha lista de dívidas. Mesmo que doa, mesmo que você sinta, mesmo que você chore. Quando os irmãos vão até José e falam, olha, papai fez você jurar que não ia fazer mal para a gente, tá bom? Depois que José já tinha dado casa, bens, emprego, dignidade, cuidado, eles ainda não entenderam que José não era aquela pessoa que eles pensavam. Você já foi mal compreendido na sua família? Já teve ações boas e as pessoas falam, o que você está tramando agora? O que você quer com isso, hein? Te conheço, te vi nascer, sei que você não é nenhuma flor que se cheira. E José segue sendo quem ele sempre foi. Na frente dos pais, à distância dos pais, na memória dos pais, ou em qualquer ocasião. Porque você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que ser o que você é. Na sexta-feira estamos estudando um livro sobre adoração e ele fala sobre a diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que pensam sobre você. Caráter é o que de fato você é. Nem sempre as duas coisas vão ser a mesma. Às vezes vão pensar de você uma coisa que você não é. E você não tem a obrigação de ficar provando para todo mundo quem você é ou quem deixa de ser. E não importa o quanto você prove, às vezes as pessoas simplesmente não vão acreditar, não vão se importar, não vão dar valor. Mas isso não pode mudar quem você é, porque se mudar, talvez você não seja isso. E José segue sendo quem ele é. E ele abre o coração e ele perdoa. E ele mostra que Deus tinha um plano com tudo que aconteceu, mesmo que o mal tenha sido feito contra ele. E agora eu quero trazer para você uma questão importante. Não se iluda. Não se iluda com a sua família. Não se iluda com as pessoas. Só traz mais dor. Você fala assim, minha mãe é perfeita. Todas as mães têm que ser. Meu pai é um homem incrível. Porque é assim que pai é, né? Meus irmãos, não tem gente melhor. Se eles não são assim, se eles fizeram mal, se as pessoas da sua família não são pessoas confiáveis, você não pode fingir que são. Você só vai ter problemas com isso. Mas isso também não é motivo para você tratá-las mal. Porque José assumiu que os irmãos tinham feito mal a ele. Inclusive percebeu que talvez se tivesse a oportunidade fariam de novo. Ele assumiu que eles não tinham superado aquilo ainda.
Mas ele também, na sua vez, fez com que o jogo jogado fosse segundo as regras dele. Quero trazer uma coisa para você, que é muito importante que você entenda sobre esse contexto de José. José não era o filho mais velho. O filho mais velho é o que tem autoridade. José não era o filho mais novo. Ele tinha um irmão mais novo, que nasceu pouco depois dele. José não era uma pessoa de relevância em sua família, nem culturalmente, nem intelectualmente, em nenhum momento. Depois na história, José também não foi o herdeiro da promessa, foi Judá. José não se tornou alguém que recebeu um dos nomes das tribos, apesar dos dois filhos dele terem recebido tribos. José parece que some da história. E você fala, então por que a história dele foi falada? E tem um motivo. Para que você saiba que independente de qual seja o seu papel na sua família, você tem o poder de transformar a história dela. Você tem o poder de ser instrumento de Deus para salvar a sua família, para mudar a cultura e quebrar inclusive ciclos que vêm se perpetuando. Ah, mas eu sou só filho da família, meu pai e minha mãe estão brigando. Ah, mas eu nem sou o mais velho. Mas eu nem sou o marido que está dando problema, é fulano, é ciclano, é beltrano. Olha, o mundo inteiro está cheio de problema, mas Deus está procurando pessoas que estão querendo ser parte da solução. Deus está procurando pessoas que querem mudar mesmo, que não querem ficar, mas você viu Deus? Você viu que foi fulano? Ele que começou, ele que isso, ele que aquilo. José nunca se espelhou nisso. José nunca buscou ser o centro das atenções, mas nunca negou que ele também tinha uma parcela de responsabilidade. E quando chegou o momento que Deus quis usá-lo, ele estava pronto. Ele estava pronto mesmo que o mundo inteiro achasse que ele não estava pronto. Isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa incrível, porque neste ambiente, neste auditório, está cheio de pessoas que podem mudar histórias aqui. Ser instrumento de Deus, falar, mas eu sou novo demais, mas eu não sou mais velho, mas eu nem sou líder, mas eu nem tenho dinheiro, mas isso, mas aquilo, pare de dar desculpas. Comece a buscar oportunidades de fazer diferente, de trazer uma nova tradição para a sua vida e para a sua família. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você. Você não tem ideia. Nem José tinha. E agora eu quero dizer que a grande coisa que diferenciou José, sobretudo buscar a Deus, mas aqui evidencia o ponto do perdão. O ponto que acaba com tudo, não tem jeito. Às vezes os problemas da família são tão complicados que a gente não sabe quem começou e não sabe como termina. Mas independente de quais sejam os problemas, a Bíblia segue mostrando que as soluções são simples. E as soluções são o perdão, o amor, a graça, fazer novamente e o repetir o que você já fez. Assim como José, que já tinha dado graça, que já tinha acolhido seus irmãos, os acolheu novamente e repetiu o seu amor e reafirmou o seu cuidado e estendeu sua graça novamente. Você fala, mas se fosse tão fácil, por que as pessoas não estão fazendo? Se fosse tão fácil assim, estaria todo mundo fazendo. Eu disse simples, não disse fácil. Simplicidade é diferente de facilidade. Jesus, quando disse que alguém queria segui-lo, ele falou, olha, pega a porta estreita. Essa é a porta que entra para o caminho que eu estou indo. Pega o caminho difícil. Não pega o caminho fácil não, porque o caminho fácil vai levar à destruição, enquanto o caminho difícil vai levar à vida eterna. E aqui não muda a regra, porque o que José nos propõe é que a gente permaneça independente do que aconteceu, crendo no que Deus está fazendo acima do que os outros estão tentando estragar, e com essa fé e essa esperança, perdoando as pessoas. Então, se você crê que Deus é poderoso mesmo, você tem que crer que o fulano não vai conseguir estragar os planos que ele tem para você. Pelo contrário, fulano está tentando atrapalhar, a família está tentando estragar, ciclano está tentando... Olha, minha esposa não colabora, pastor, não está me ajudando. Mas ela continua ajudando Deus no plano que Ele já tinha para você há muito tempo.
É muito lindo ver o fato de que não importa quantas pessoas tentem se afastar do plano de Deus, elas estão cumprindo exatamente o plano dele. E é essa a teologia de José. A teologia de um Deus que não perdeu o controle. A teologia das desgraças inúmeras, elas ainda estão sob um olhar bondoso e um final perfeito de Deus. E olha, o perdão, apesar dele ser muito difícil, ele é simples. Por causa dessa frase que está no livro, e eu gostaria de ler com vocês, para que eu não mude um pouco do que este livro que eu li sobre José me trouxe a conhecimento. Ele diz: se nos recusarmos a perdoar, entraremos em águas perigosas. Primeiro, recusar-se a perdoar equivale a se colocar no lugar de Deus, como se a vingança fosse prerrogativa nossa, e não dele. Segundo, a falta de perdão diz que a ira de Deus é insuficiente. Para o incrédulo, dizemos que a eternidade no inferno não é o bastante. Eles precisam do nosso tapa na cara ou do desprezo para compensar de forma justa. Para o crente, afirmamos que a humilhação e a morte de Cristo não foi suficiente. Em outras palavras, erguemos o punho contra Deus e dizemos: tu podes ter ficado satisfeito, mas o meu padrão é mais alto. Por fim, recusar-se a perdoar é a forma mais elevada de arrogância. Aqui estamos perdoados. Enquanto gozamos do perdão de Deus, perfeitamente santo e justo, viramos para o irmão e dizemos: meus pecados são perdoáveis, os seus não. Em outras palavras, agimos como se os pecados dos outros fossem muito significativos para serem perdoados, enquanto cremos que os nossos não são significativos o bastante para importarem. O convite que a palavra de Deus nos faz é um convite desafiador. Tão simples quanto desafiador. Tão desafiador quanto poderoso. E agora que você descobriu quem de fato são as pessoas que te cercam, perceba quem você é. Você também não é perfeito. Perceba que o perdão que Deus te deu é o perdão que você precisa dar. E saiba, um dos segredos do perdão que pouca gente diz é que ele também te liberta. Tem tanta gente agarrada ao seu ódio, à sua dor, tratando ela como se fosse um tesouro, enquanto esse tesouro fica comendo, maltratando, endurecendo, matando. Perdoe, liberte-se, deixe, confie na justiça que Deus faz na sua. Não deixe a sua dor ser o seu dono. Solta ela, desamarra essa coleira que está tentando matar você, está tentando te enforcar. A coisa mais simples da vida nem sempre é a mais fácil. Mas existe um poder maravilhoso de Deus que guiou José da escravidão à cadeia e da cadeia ao trono. E eu diria que na cadeia ou na escravidão as coisas não foram menos desafiadoras do que no trono, porque a vida é desafiadora, ora por suas agruras e agulhas, e ora pelo seu doce, que tenta te enganar e te matar. Eu não sei se você está num momento de agruras e agulhas, ou se você está num momento de doçura e gostosuras, mas eu sei que os momentos são igualmente difíceis, para a gente se manter firme, de pé, obediente, fiel. Quantas pessoas você conhece que no momento difícil eram simples, queridas e amáveis, mas se tornaram arrogantes quando ganharam algum poder, alguma visibilidade, ou até mesmo algum tipo de liberdade? O convite para você nessa noite é que você deixe que Deus trabalhe em seu coração como José deixou. Inclua Deus na sua história. Antes de perdoar os outros, veja os seus erros e peça perdão a Deus.
Ele é capaz de restaurar histórias através de você. Olha, eu estou para contar a quantidade de pessoas injustiçadas nesse mundo. Não tem, é incontável. E você pode ser uma delas. As histórias que chegam até mim são horripilantes. Assim como a de José foi. Mas eu gostaria que começassem a chegar histórias de transformação que também são arrepiantes, mas por um outro motivo. Quem é que está te prendendo? Quem é que você está deixando ser seu dono numa coleira e te enforcando, te prendendo no seu passado, fazendo com que você não consiga chegar lá, ou quando chegar lá vai estar tão podre que era melhor nem ter chegado? Quem é que você está deixando para trás? José nos ensina, e eu gostaria que você aprendesse, que a grande questão da família nunca foi o lugar que você nasceu, o status, o ambiente, e sim foi sempre o coração, a começar em você. Como está o seu coração agora? Está cheio de mágoa, ódio? Ou está disposto a perdoar e fazer uma nova história? Nós vamos cantar uma canção. E quando estivermos cantando, eu gostaria que você orasse a Deus pedindo que sondasse o seu coração. Gostaria que você pensasse mesmo se, quando você chegar lá, o que você vai fazer. Gostaria que você pensasse nas pessoas que te feriram e o que você deseja para elas. E neste momento, o convite que é feito é que você consiga perdoar, abençoar e não apagar a história, mas parar de cobrar, apagar a dívida, parar de jogar na cara, começar a perceber que Deus tem muito mais para você do que essa história que você está pegado, que às vezes é grande, mas Deus ainda consegue fazer maior. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que Deus tem coisas infinitamente maiores para aqueles que creram em seu nome, que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, nem penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acho que o maior tempo que eu perdi na minha vida não foi o tempo em que eu tão somente estava longe de Deus, mas o tempo em que eu estava perto de Deus e não percebia a bondade dele, só ficava me apegando às pequenas coisas más que as pessoas faziam para mim. É impressionante como a gente não desfruta. Impressionante como às vezes a gente está na Disney e está incomodado. Ai, vai estar calor. Eu nunca fui para Disney. Impressionante como às vezes a gente está abençoado com um jantar maravilhoso e fala: ai, nossa, mas sei não, hein? Esse dia está tão esquisito. Às vezes a gente tem tanto a presença de Deus, tanta coisa maravilhosa, a gente fica se apegando nas pequenas picuinhas assim e perdendo. É como se tivesse um dia ensolarado, belo e cheio de natureza, e você simplesmente fosse cego. Não dá para desfrutar. É como se tivesse um perfume maravilhoso e você não consegue saber o cheiro. Deixa aí. O tempo longe de Deus é um tempo perdido, mas o tempo perto de Deus, sem desfrutar as bênçãos dele, também é um tempo perdido. Vamos cantar.